Bom dia pessoal, tudo bem com vocês aí? Como é que vocês estão? Primeiro a gente gostaria de agradecer, né, ao time da Toro por ter convidado a gente para estar fazendo essa live, né? Também agradecer a Fluxo de Mercado por ter me escolhido para estar representando eles hoje aqui, né? Eu vou passar um pouco da minha análise, né, no índice. Se vocês quiserem algum outro ativo também, vocês podem ficar à vontade. O índice é o ativo que eu mais opero diariamente. Eu opero também o Nasdaq, que é o mercado americano. Então, se vocês quiserem alguma outra análise, deixa eu tentar subir meu áudio aí. Melhorou para vocês? Como é que tá? O som tá bom agora? Melhorou? Deixa eu tentar. Alô, teste, tá funcionando? O som tá ok? Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Como eu estava falando, né? Eu sou analista CNPI aqui também na Fluxo de Mercado. Então, hoje estou representando a empresa, fazer um pouco aqui da minha análise do índice. Eu sou um analista que trago um pouco do conceito do SMC, né? Que é o Smart Money Concept, misturado com análise técnica, que eu também opero bastante tempo já. E venho me aprofundando cada vez mais, né, no SMC, e vou compartilhar um pouco aqui da minha visão, né, do índice. Vocês já tiveram a visão do Vitor ali, que deu excelentes trades para vocês. Então vamos lá, vou começar aqui pelo TradeView, porque o índice no semanal, no Profit, ele está bugado. Vocês podem ver aqui que ele já atingiu outras máximas anteriores e não é realidade, né? Então vou estar compartilhando aqui a primeira visão do semanal pelo TradeView, certo? O que a gente pode ver aqui até pelo conceito do SMC é que a gente veio uma forte alta aqui, né, nesse momento da pandemia, certo? E o conceito do SMC, ele não vê só essa cunha como um movimento de venda, né? Porque normalmente a gente vê uma cunha de alta, a gente já pensa que ele vai romper para baixo, voltar a fazer o pullback, certo? E depois tomar o caminho contrário, que seria a venda, né? Que é um padrão de venda, a cunha de alta, né? Cunha de baixa, desculpa, que ele vem uma cunha de alta e depois forma um padrão de venda. Então, o conceito do SMC, ele também traz correções com fundos ascendentes e topos descendentes. Então, para operar, a gente acabaria esperando um movimento de rompimento, né, para a gente buscar algum POI aqui, que seria Point of Interest, que ele é um movimento que ele faz nos candles menores, né, nos tempos de gráfico menores, que seria num minuto. O POI, ele é basicamente assim um movimento, para vocês entenderem, né, o conceito. Ele vem um movimento de alta, ele faz um topo, aí ele vem faz um fundo mais baixo e faz um pivô de alta. Quando ele fez esse pivô de alta, ele vai vir fazer um fundo mais baixo, rompendo esse anterior, e depois ele vem e forma um topo mais alto. Então, ou seja, isso aqui ele mostrou um ponto de interesse, onde tem os institucionais, eles operam, né, no mercado, e esse é um ponto de entrada, é o gatilho de entrada nosso, né, para estar fazendo a operação. E a gente sempre busca alvos de 3 para 1 nessa operação. Até inclusive hoje eu estava esperando algum POI, né, no índice, mas não deu nenhum ponto, né? E aqui a gente tem alguns alvos que seriam o tamanho da cunha, né? Que seria essa projeção, buscando aqui o rompimento, ou seja, ele já buscou o alvo da cunha, né? E confluindo aqui com o RSI e também com o MACD ainda não está apontando nada para a gente, mas o RSI ele já está sobrecomprado, o que ele pode fazer um movimento de correção nessa semana ou então nas próximas semanas, né? A gente não pode criar viés também, né? Através dessas análises, a gente só analisa, faz a análise principal e depois a gente vem trazendo para o day trade, que seriam gráficos menores. Passando para o gráfico diário, a gente pode ver que ele está numa tendência de alta. Aqui eu tenho a média de 200, ele está bem afastado da média de 200, então, ou seja, ele tende a buscar ela também.
no longo prazo, né? E junto aqui com o RSI a gente vê que já está tendo divergência no RSI no gráfico diário. A gente tem topos mais baixos, porém no gráfico a gente tem topos mais altos. Então a gente pode ver qualquer correção do índice nas próximas semanas, próximos dias, né? Passando agora para o gráfico mais intraday, a gente tem aqui o gráfico de 60 minutos, onde a gente pode ver um canal de alta, né? A gente pode ver um canal de alta aqui. O som está sendo muito baixo para vocês ainda? Como é que tá? Querem que eu repita a análise? Como vocês preferem, pessoal? Tá, eu vou continuar a análise aqui. No gráfico de 60 minutos a gente busca algum tipo de padrão, porque a gente busca suportes e resistência. Tá, vou aproximar aqui com a mão então. A gente nos 60 minutos a gente busca suportes e resistências que são como se fossem um suporte mais confirmados, assim, né? Que são suportes mais que eles tendem realmente a reverter. A gente tinha um aqui hoje mesmo que ele só a princípio está fazendo um falso rompimento. Aqui olhando só os 60 minutos, certo? Os principais suportes a gente vai traçando, né? Aqui a gente teve uma confluência boa. Já vou falar um pouco mais também aqui sobre essa outra análise que seria essa região azul. Essa região azul, para quem não conhece, é o order block. Order block seriam grandes blocos de ordens, né? Onde o institucional ele posiciona as ordens ali. E é uma região de interesse onde eles vão movimentar o mercado, né? Então vocês podem ver que aqui formou um order block, isso aqui é no 15 minutos, eu já mostro para vocês, e o mercado vem revertendo. Aqui a abertura do dia 2, ele já deu uma puxada para o alto, para cima, né? Fazendo o mercado subir. Depois, no dia 4, ele também fez um pullback. Ele fez um pullback nessa região, não conseguiu romper esse order block e voltou a subir. Depois de então, ele continuou seguindo tendência, né? Vamos passar aqui, eu já tracei aqui os principais resistências dos 60 minutos, que eu só pego, eu não marco todas, porque eu acho as principais onde o mercado pode realmente travar e fazer e mudar a direção do mercado, né? Aqui nos 60 minutos onde eu tracei nesse fundo, vocês podem ver que nos dias anteriores a gente teve tentativa de rompimento, falhou, voltou para baixo. Aqui também a mesma coisa no dia 5, ele tentou romper, falhou, voltou para baixo, né? Nos outros dias aqui anteriores ele também trabalhou em cima dessa região, então são pontos fortes, né, para a gente estar marcando. E depois a gente vai fazendo confluência com outros tempos gráficos menores. Agora vamos passar para o gráfico de 15 minutos. Gráfico de 15 minutos é onde eu marco FGV, que é Fair Value Gap, que seria gap entre os candles, né? A gente tem um gap de mercado, que é onde fica o vão, porém o FGV seria o gap entre os candles. Deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu buscar a seta. Aqui. Bom, aqui a gente teve um gap de candle, que é o seguinte. Ele tem esse candle vermelho aqui, que a gente tem a máxima dele, nessa região. Certo? E depois desse candle, o próximo candle ele só abriu, subiu. O próximo candle aqui ele não fez contato com a máxima desse candle e ele só subiu também. Então, ou seja, aqui a gente já tem um FGV. Posteriormente, esse candle também subiu, não fez contato com a mínima desse candle nem com essa. Então, a gente já consegue ir marcando essa região aqui, a máxima do candle. E vai confluindo. Aqui a gente já tinha um FGV com esse candle aqui de alta das 11h12. Depois a gente teve outro FGV aqui do meio-dia e 15. Depois mais outro aqui.
Porém, quando ele fez esse contato aqui, eu marco essa região como FGV, porque foi um vão que teve somente compra e não teve briga de preço aqui. Então, ou seja, a gente pode marcar ele como uma região boa para estar operando. E aqui a gente também tem um order block. O order block a gente sabe que foi um candle aqui de indecisão. Não necessariamente tem que ser um candle de decisão, né? Mas o segundo ele tem que engolfar o candle anterior e fechar acima da máxima. Exatamente como esse aqui ó, que a gente tem também. A gente tem um outro candle aqui e o próximo ele já engolfou o anterior e fechou acima da máxima do anterior. Aqui seria outro exemplo também de um order block, mas eu não marco no meio da região, eu sempre gosto onde tem os suportes e resistências, né, máximas ou mínimas do movimento, certo? E vou marcando as regiões. Aqui, deixa eu botar a nuvenzinha, preenchimento, que aí fica mais fácil de visualizar, preenchimento. Bom, aqui a gente já marcou o FGV dessa região, a gente também tem o order block dessa região. Aqui a gente tem duas confluências muito boas para a gente estar operando, né? Aqui era uma baita operação que a gente teve, certo? Porque ele veio buscar testar o FGV, não conseguiu romper a mínima do FGV, que seria buscar o topo desse candle onde a gente iniciou ele. E também temos um order block aqui nessa região. Então as regiões marcadas, né? A gente também tem outras. A partir do momento também, outro detalhe, a partir do momento que ele fura essa região, ou seja, ele faz um movimento aqui de baixo, furou a região. Vamos aqui iniciar de novo. A partir do momento que ele fura essa região, esse order block já não é mais válido, ou seja, a gente poderia deletar ele da tela, porque ele já não é mais válido, ali eles já perderam o interesse dessa região, e ele também não se torna uma região para venda, simplesmente a gente deixa de existir e não faz nenhuma análise logo em seguida dela. O FGV também, se ele perdesse essa região de fundo, a gente não faria mais nada, a gente simplesmente deletaria essa região e esperaria uma nova formação, né? Ó, como eu falei para vocês aqui, ele foi nos 60 minutos, ele foi só romper, fez um falso rompimento e já está voltando, né? Está devolvendo. Certo? Aqui é um pouco do conceito, um pouco da análise que eu faço. Vamos lá também, no 15 minutos, eu também confirmo se há suporte e resistência, se eles estão na mesma região ou se ele tem mais outros pontos de interesse aqui, certo? Aqui por enquanto tudo ok. Essa região. Aqui a gente tem um canal, né? Canalzinho de alta. A gente já inicialmente, no início do dia ali, a gente já vê uma tendência de alta do mercado, então a gente também evita operar contra o mercado, né? Contra a tendência. Então a gente acaba buscando operações compradoras aqui. Hoje ali assistindo o Vitor operando, eu também fiz uma outra confluência que seria essa linha vermelhinha aqui que eu tenho. Eu vou botar ela de roxo aqui para vocês enxergarem melhor. Deixa eu aumentar também a espessura da linha. Bom, aqui é outro conceito que a gente tem do SMC, porém ele é para o gráfico de 5 minutos. Conceito de SMC a gente tem o choque, que a gente chama aqui choque, que esse conceito ele vem fazendo movimentos de baixas, né? Como ele fez aqui, ele fez um movimento de baixa, depois um de alta, depois um de baixa, o pivô de baixa, certo? Teoricamente a gente seria uma venda, né? Porém, aqui o mercado ele voltou e quebrou o topo anterior, então a gente tem um movimento de choque, que seria quebra de tendência. Ele quebrou essa tendênciazinha de baixa aqui, essa micro tendência, voltou na parte superior, rompendo aqui, aqui a gente poderia fazer um operacional, né? No rompimento dele, fazendo pullback. Após o rompimento, né? Fechando acima, ele pode entrar num pullback, botando o stop logo aqui abaixo. Porém, a gente tem que fazer nosso gerenciamento de risco, vai de trader para trader, né? 466 pontos de stop. Eu acho um stop muito caro para a gente estar operando, né?
o risco é muito alto, talvez para uma tendência que tu não vai conseguir buscar o alvo de 2 para 1, então de 3 para 1. Essa linha amarela seria um alvo de 2 e aqui seria o de 3 para 1. No movimento do choque, a gente sempre busca movimentos de 3 para 1 também. O gerenciamento de risco dessa operação seria a entrada aqui, né? Aqui a gente passaria um calorzinho aqui do mercado, que ele chegou a voltar a 300 pontos. Movimento para trazer para o break-even, somente quando ele atinge o 2 para 1, que seria aqui nessa região. Aqui a gente moveria o stop para o break-even e depois aguardar buscar um movimento de 3 para 1, né? A gente também pode fazer como o Vitor fez, que seria proteção candle a candle, botando uma proteção, fechou o candle, beleza, a gente trouxe para o 0 a 0, fechou o segundo candle de 5 minutos. A gente também traz a proteção aqui para baixo do pavio. Depois a gente vai movendo, fechou outro candle de 5 minutos, vai trazendo para o pavio. Fechou outro candle. Essa condução de trader, de trade, a gente só faz quando ele está a favor da tendência, como foi hoje. Hoje poderia ser feito isso, mas eu não entrei nessa operação justamente porque o stop era muito caro, certo? Eu busco alvos menores, stops menores para a gente estar operando. Então essa seria uma condução do trade a favor da tendência. Contra a tendência eu não vou fazendo break-even candle a candle, eu simplesmente busco alvo de 2 para 1 ou 3 para 1. Normalmente eu busco parcial no 2 para 1, para a gente garantir um pouco, botar um pouco no bolso, né? Porque também o trade ficar só no 0 a 0, a gente não sobrevive, né? Mas a gente no 2 para 1 eu já faço parcial. Eu normalmente opero com 10 contratos, faço parcial de 5 e depois deixo os outros 5 no 3 para 1. E para a gente ir movimentando, como aqui é uma região mais grande, né, eu também vou movimentando um pouco, né, vai subir mais 100 pontos daqui do 2 para 1. Eu já busco mais 100 pontos aqui também de proteção, né, para a gente também garantir um pouco mais. Certo? Esse aqui era uma condução do choque. Se vocês tiverem dúvida, vão perguntando, tá, pessoal, a respeito dos conceitos do SMC. Não sei se vocês conhecem. Certo? Bom. Outra análise também que foi feita aqui no choque, que poderia ter sido uma entrada, né? A gente teria mais outra confirmação. Na verdade aqui não deu, tá? Aqui não deu, mas eu vou mostrar uma região que deu um choque que tem uma outra confirmação. Vamos lá. Seria aqui, ó, basicamente aqui, ó. Ele rompeu o choque, né? Ele fez o choque aqui, porém o MACD ele ainda está para baixo. As linhas do MACD, aumentar a tela. Assim tá bom? Dá um zoom. Melhorou? Vão me auxiliando aí, pessoal. Vão me auxiliando aí para ficar bom para vocês, né? Tem que ficar bom vocês entenderem um pouco também. Bom, aqui a gente tem a análise do choque, né, que eu tinha falado. Porém, aqui seria já não seria uma região interessante, porque o MACD ele não havia cruzado, certo? Uma região que ele havia cruzado e fez um movimento bem bacana para poder entrar, mas ele não fez o pullback, seria aqui, ó, o choque desse movimento aqui, ó. Ele rompeu nesse candle, fechou acima, certo? Ele não é aqui embaixo, só para vocês entenderem, ele não é aqui embaixo porque aqui, ó, ele não fez um fundo mais baixo que o anterior. Se ele tivesse feito esse fundo mais baixo que esse anterior, eu teria movido o choque para cá, certo? Porém ele não fez, então a gente acaba trazendo para cá o choque. Aqui é uma região interessante para operar, porque ele, a partir do momento que ele rompeu, o MACD, as linhas do MACD, eles já estão para cima, certo? E o histograma também. Então, é uma análise que eu faço para a gente ter mais confluência. Aqui a gente ainda estava no fundo
de um canal. Deixa eu trocar a cor também, porque ele não fica muito visível aqui. Deixa eu botar um roxo aqui. A gente já estava no canal de alta. Ele fez essa movimentação de baixa e depois ele fez um choque aqui. Deixa eu escrever para vocês para ficar bem... Choque. Ele fez essa movimentação, a gente tem várias confluências para entrar comprado nessa região. Fechou acima, aqui não teria entrada porque ele não fez o pullback, né? O pullback ele se deu bem nas linhas do candle aqui, né? Aqui. O stop seria logo aqui abaixo, certo? A entrada, dificilmente a gente iria conseguir pegar porque ele só tocou no pavio aqui. Quem opera mais de um contrato pode deixar no pavio e o resto no corpo. Eu gosto de operar quando ele vem no corpo, né? A gente também tem que analisar a seguinte região. O que é a região? A gente tem tudo para alta, canal de alta, movimentação de alta ali. Aqui a gente tem um order block, a gente tem um FGV aqui que ele veio, é a região que ele testou o FGV do 15 minutos que eu mostrei para vocês. Então a gente tem toda essa confluência. Então a gente pode estar arriscando um pouco mais e botar um pouco no pavio, fracionar as entradas, né? Botar um pouco no pavio, um pouco no corpo do candle e o stop sempre aqui abaixo dessa região. E o stop logo aqui abaixo. Bom, a gente teria um stop aí de 600 pontos. Vai do gerenciamento de cada trader, né, de cada pessoa que está operando. Aqui é uma análise boa para a gente estar entrando. E a gente tem movimento aqui que buscou 2 para 1 e buscou praticamente 2,5 para 1. Uma confluência que eu também faço bastante, que é interessante para vocês, toda abertura de mercado, ela é uma região interessante, então, ou seja, aqui eu já buscaria, em vez de buscar só o 2 para 1, eu já buscaria um pouco da entrada do mercado. A gente nunca deixa sempre a entrada de mercado, a abertura de mercado, né, o alvo, na região exata da abertura do mercado, ou seja, aqui ele abriu no 345, eu botaria uns 30 pontos abaixo, que aí a gente conseguiria pegar o alvo, né? A gente buscaria praticamente 2.1 por aí, do trade, certo? A partir desse momento a gente tem um movimento de alta, tem tendência de canal de alta, a gente tem a tendência macro de alta, a gente pode também buscar Fibonacci desse movimento que ele fez, certo? A minha Fibo não vai aparecer para vocês aí, que normalmente eu utilizo o gráfico escuro, mas eu vou traçar as linhas aqui para vocês verem onde é que é a região de Fibo, né? A região de Fibo a gente tem aqui no 61. Eu vou marcar com azul escuro. A gente tem a região de Fibo no 61 não, desculpa, aqui é no 38. A gente tem a região de... é porque eu tracei ao contrário, né? A gente tem a região aqui de 50% traçar em roxo. E a gente tem a região aqui de 61%. Eu vou traçar em vermelho. Então a gente tem essas três regiões. Para estar operando nessas regiões aqui de Fibo, como eu opero, eu traço a região de Fibo para a gente, para analisar, e depois eu trago para gráficos menores, gráficos de 2 minutos, para ver se ele está fazendo alguma movimentação. O choque ele é válido também para gráficos menores, certo? Aqui a gente tem um choque pequeno, a gente pode trazer um gráfico para 1 minuto também para ver como está o movimento. Ó, no 1 minuto ele deu um choque bonito e ele fez também o pullback certinho no corpo do candle. Ó, aqui a gente tem um choque. Certo? O stop seria na região abaixo, como eu tinha já mostrado para vocês, aqui abaixo desse candle. Eu busco o stop, eu sempre deixo uns 20 a 30 pontos abaixo do pavio, né? E para essa aqui ele rompeu, né? Ele fez o movimento de baixa, fez o pivô de baixa, como é a análise. Ele fez essa movimentação de baixa aqui, o pivô de baixa, e depois ele rompeu a parte superior, certo? Então a gente tem um choque.
Só que antes de traçar o choque, fazer qualquer outra análise, a gente sempre tem que ver a tendência macro. Então aqui vocês viram que eu estou com várias confluências de compra, certo? Eu tenho região de fibra, eu tenho tendência macro de alta em todos os tempos gráficos, no 60, no 15, no 5. E, então aqui eu trago para gráficos menores, né, time frames menores, 2, 1 minuto, para buscar realmente uma entrada, porque eu tenho muita confluência a meu favor. Então, a entrada seria aqui no corpo do candle, com stop logo abaixo. Ó, stopzinho barato, dá para a gente entrar com a mão cheia tranquilamente. 140 pontos de stop, alvo de 420. É um belo trade aí que a gente pode ter, certo? Então ele fez o choque, fez o pullback já no candle seguinte. O choque ele é confirmado com o candle fechando acima, como se fosse o pivô de alta aqui, né? Fechando acima. Ele veio no candle seguinte, fez a entrada, depois a gente vai conduzindo. O mercado chegou a 2 para 1 aqui nessa linha amarela. Deixa eu trocar a cor da linha amarela para rosa aqui. Ele trocou todas. Ele chegou no mercado aqui no alvo de 200 pontos, que seria uma parcial nossa. A gente já pode conduzir para 0 a 0 e feita a parcial. E depois a gente buscar um alvo de 3 para 1, que seria 420 pontos. Quem opera mais de um contrato, a gente pode estar tentando buscar movimentos mais longos, justamente porque a gente tem várias confluências realmente a nosso favor. Quando a gente não tem muitas confluências, que pode ser uma correção do mercado, a gente acaba buscando 2 para 1, uma parcial. Quem opera um contrato só busca 2 para 1, não busca mais que isso, porque normalmente o mercado vai vir tirar no 0 a 0 e depois vai lá no teu alvo, e às vezes tu está arriscando muito, né? O stop é longo, então às vezes é bom já fazer o alvo de 2 para 1, certo? Então esse aqui é um pouco da análise do SMC, alguns operacionais que a gente pode estar fazendo no mercado, algumas confluências. Pessoal, é bastante confluências? Às vezes mas a gente tem a certeza, a gente tem a precisão maior de a gente estar entrando numa operação. Principalmente para quem já opera mais contratos, opera aí 30, 50 contratos. Então e isso aqui a gente vai ganhando também mais confiança no trade, para a gente estar operando, ganhando mais confiança, aumentando a mão, principalmente para quem é iniciante no trade. O ideal é vocês iniciarem com um contrato, porque tem muita gente que já começa, não, vou botar 10 mil na conta, já vou começar a operar com 10, 15 contratos e acha que vai ganhar muito. A vida de trader não é bem assim. Não sei se você já tem experiência, mas a gente acha uma coisa, a realidade é outra. Uma faculdade a gente estuda em torno de 4, 5 anos, certo? E o trade é a mesma coisa, a gente vai apanhar na cara, a gente vai fazer toda a análise quando vê o mercado foi totalmente ao contrário, o índice que também não gosta de respeitar muito, certo? Então essa aqui é a análise que eu faço, né, para a gente estar operando. A gente pode observar aqui também o seguinte, ó, outra análise que a gente vê, ó, divergência do RSI. A gente tem uma divergência logo aqui, ó, no RSI, certo? E a gente tem uma divergência aqui no mercado também, ó, topos mais altos. Certo? Vocês estão conseguindo ver aqui? Deixa eu dar um zoom, né? Eu esqueci que para vocês fica um pouco menor. Certo? Tá todo mundo conseguindo enxergar essa divergência. A gente tem a divergência aqui. E a gente tem essa divergência aqui no RSI. Certo? Então, a partir do momento aqui que eu tenho essas divergências, eu já não começo a olhar mais para compra, eu começo a olhar para venda, certo? Outros gatilhos de entrada também que eu faço são padrões de candle, inside candle, martelo, estrela cadente, engolfo. Engolfo eu já não gosto muito por conta do stop, que ele já se torna mais caro. Por exemplo, esse engolfo aqui, ele engolfou tudo, mas o stop seria mais caro e também o alvo a gente não conseguiria buscar 2 para 1, 3 para 1, certo?
Olha onde é que está o alvo. 2 para 1 está aqui em cima. Deixa eu trazer 1 para 1 para ver se ele chegou. Ó, ele chegou praticamente 1 para 1. Então é um trade mais arriscado em golfo, né? Gosto também bastante padrões de candle, oco, cabeça, ombro. O oco, né? Ombro, cabeça, ombro. Topo duplo. Aqui a gente também pode considerar um topo duplo. Deixa eu trazer por 15 minutos. Aqui a gente pode considerar um topo duplo, certo? Ele vindo aqui romper. Eu já vou mudar a cor da seta para vocês enxergarem. Ele pode fazer um pullback aqui nessa região e voltar a cair. Deixa eu mudar aqui a cor para vocês enxergarem, certo? A gente pode estar considerando aqui um topo duplo, né? Ele fez esse movimento de alta, fez esse movimento de baixa e outro movimento de alta. O topo duplo não necessariamente tem que ser na mesma região, ele pode estar um pouco mais alto, isso não tem problema. Aqui a região do corpo, ele está um pouquinho mais alta que a anterior. Acho que pode ser o meu microfone, tá? Então a gente tem aqui o topo duplo e a gente pode considerar, se ele vir romper, perder essa mínima aqui de hoje, das 10 horas, ele pode virar a tendência um pouco mais para baixa, né? Tendência micro, não a macro, certo? E ele pode vir fazer o pullback aqui nessa região aqui do 92.500 até os 193, certo? Outra região que eu também olho, não sei se vocês já conhecem ou não, região do bola. Que a região do bola são os números redondos, né? 193 mil, 192. Essas são as regiões do bola que são... Existem players interessados assim nessa região, né? Vou botar aqui o marrom, espessura. Ó, então aqui a gente teria outra confluência para estar fazendo. Fez o topo duplo, rompeu, perdeu a mínima. Ele pode vir aqui embaixo e fazer o pullback nessas regiões aqui. E a gente tem ainda o bola aqui para fazer uma entrada, certo? Então são regiões que o mercado tem interesse. Vocês podem pesquisar aí para trás. Ele rompe, claro, rompe essas regiões, mas ele é uma região que tem interesse, tem briga. Às vezes passa 150 pontos acima, 150 pontos abaixo também. São regiões de interesse, que é o 850 e o 150. A região do 150 eu não acho tão interessante, mas a do 850 eu gosto de operar também, fazer alguns scalps, né? São scalps, não operações de longo prazo, longas, quer dizer, não longo prazo. Então são todas as confluências que eu faço para a gente estar operando aqui o índice, né? Divergência do RSI, como eu falei, divergência no mercado, dos candles, do topos, né? Então a gente procura analisar, né? Provavelmente à tarde, ou então talvez amanhã, a gente vai ter essa região de operação, certo? O grande Emerson. Pessoal, o Emerson aí, ele é analista ainda da Cryptomaníacos, né? Eu também fui analista lá da Cryptomaníacos, a gente trabalhou junto aí durante um bom tempo. Cara super bacana aí para vocês acompanharem também, tá? Vocês vão ver bastante matéria aí sobre criptomoedas aí com ele. O cara tá desenvolvendo, a gente estava conversando hoje de manhã para fazer uns testes aqui, né, do StreamYard, e ele topou fazer esse teste aí comigo. A gente conversou bastante, mostrou material bacana aí que ele está desenvolvendo de cripto. É um cara, é um cara bacana para vocês estarem acompanhando aí também a respeito de criptomoedas. As ondas de Elliott, David. Daria para acompanhar sim, né? Fazendo essa movimentação de reversão aqui, né? Confirmou o topo duplo. A gente pode fazer essa movimentação de Elliott e buscar topos mais baixos também. Sendo que o alvo do topo duplo, a gente tem o próprio topo duplo, né? Que seria buscar do corpo do candle até mais ou menos a média
do topo, a média não, a média entre os topos, certo? Porque como aquele não está um topo nivelado, eu busco sempre a média mais ou menos dos topos. Então, deixa eu mudar a cor aqui. Eu buscaria esse alvo aqui, que seria mais ou menos na região onde tem o FGV, que seria no 190.700. As ondas de Elliott eu só consideraria, David, se ela revertesse a tendência macro, porque a tendência macro é a que mais importa para a gente, né, para fazer análise e as operações. A tendência micro, a gente só busca alvos pequenos, aí, parciais, certo? E dá para fazer algumas ondas de Elliott também nas tendências micro, mas buscando aí 10 a 15 minutos, né? Se é que ele confirmar, romper esse canal de alta que a gente tem aqui, que eu mostrei para vocês, e fizer o pullback confirmando, a gente pode sim traçar ondas de Elliott para buscar níveis mais baixos do mercado, né? Porque aí a gente já tem a confirmação praticamente que reverteu todo o mercado e a tendência pode estar mudando no macro, certo? Então, pessoal, essa aqui é a análise que eu faço do SMC para vocês, né? Agregar um pouco aí do meu conhecimento e também um pouco que a gente faz, que eu faço dentro da fluxo de mercado, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão perguntando, querem que faça análise de algum outro ativo. Eu acabei não dando atenção um pouco para o chat, porque dar para passar um pouco da minha visão para vocês aqui, né, do mercado, certo? Jânio, indicador é esse que você esticou, que marcou o stop. Ah, que é para buscar o alvo de 2 para 1? Se for esse, Jânio, é a ferramenta do próprio Profit que eu tenho. Que eu tenho não, todos têm, né? Todos que utilizam Profit vão ter. Que seria essa aqui, ó, risco e ganho. Aí eu já deixei configurado ele, né, para padrão, para me trazer o alvo de 2 para 1 em amarelo e o alvo de 3 para 1 na cor padrão do indicador, né? A gente pode clicar duas vezes aqui e tá configurando ele, ó, propriedades. Eu posso botar 2,5. Aí ele vai mudar lá o amarelo, ó. Deixa eu mudar aqui a aparência. Ó, saída parcial, vou botar em rosa aqui para vocês verem mesmo. Ó, ele foi para 2,5, ele alterou aqui para cima, certo? Se eu alterar para 1, tem gente que não gosta de correr tanto risco, vamos botar para 1 aqui. Aí eu busco 1 para 1, já posso trazer para o 0 a 0. Vai depender muito do mercado, né? Eu já gosto de buscar mais alvo 2 para 1 porque no 1 para 1, se tu não tiver uma assertividade muito boa nos teus trades, no teu método operacional, o que acontece? No final do mês tu pode sair negativo, porque tu tens uma taxa de acerto aí, de 50%, 40%. Então, se fizer sempre alvo 1 para 1, normalmente tu vai ser negativo no mês, porque tu vai tomar stop. E quando tens o alvo de 2 para 1, 3 para 1, a gente pode tomar um stop. E quando vier um gain, a gente já sai positivo. Ou então a gente busca sempre 3 para 1, que normalmente eu busco. Eu fico sempre um gain para 3 loss para ficar no 0 a 0. Não sei se conseguiram entender. Então, é um gerenciamento de risco que é muito bom, porque o trade dificilmente vai fechar negativo no mês seguindo esse gerenciamento, seguindo todo o operacional à risca, né? Porque a gente também pode seguir o 3 para 1, mas se não tiver um operacional, não tiver um bem definido, o psicológico bom também, o trade pode ser negativo. Porque eu posso entrar em qualquer região que não seria um operacional em si, certo? E só tomar stop. Então, por isso que eu sempre busco bastante confluências. Todo dia eu acordo já mais cedo, mercado abre às 9, eu já estou 8 horas na tela fazendo todas as análises. Um padrão assim que eu fazia, né, de rotina.
apagava todas essas análises, né? Eu tirava print no final do dia, tirava print e salvava. No dia seguinte eu zerava todas as análises e começava a fazer do zero, justamente para poder gravar. Porque a partir aí tu não começa mais a depender de ninguém, tu não precisa mais ter anotações, porque a tua cabeça já vai começar a gravar a partir do momento que tu faz esse estudo diariamente, né? Então eu já estou 8 horas na tela, já estou marcando as projeções, já estou marcando as tendências, eu vejo as tendências macro, micro, como eu mostrei para vocês, possibilidades de entradas, regiões interessantes, certo? David, na sua opinião, o psicológico é o que mais afeta um trade? Sim, tu pode ter um operacional perfeito, tu pode ter um operacional lindo, perfeito, vou dizer assim, ó, não tem como ter erro. Mas se tu tomar um stop e tu já perde a cabeça, teu dia já era. E se tu não tiveres controle disso tudo, tu pode quebrar tua banca, o que acontece com bastante traders de início, né? Isso já aconteceu comigo, já aconteceu, tá? Eu comecei lá em 2017 no mercado, tô quase há 10 anos aí. Já aconteceu comigo, mas uma das dicas que eu sempre tive de quando eu fiz os cursos era não põe todo o teu dinheiro na corretora, vai iniciar, começa lá com... Na época que eu comecei, era R$20 só de margem, então eu podia botar R$1.000 e clicar à vontade, entendeu? Hoje já é um pouco mais caro as margens, mas mesmo assim, clicar à vontade é o maior erro que a pessoa faz, certo? A gente tem que ter um operacional, tem que estar bem, às vezes... Fala pessoal, estão escutando? Como é que tá aí? Consegui retornar só agora. Vocês estão me enxergando, estão me ouvindo? Como é que tá? Deixa eu só compartilhar a tela e fazer os finais, né? Bom, basicamente, só ficar com a tela aqui compartilhada. Basicamente, pessoal, essas análises que eu faço, né? Agradeço aí a participação de todos, espero ter contribuído com o raciocínio de vocês. Então, agradeço realmente aí de coração o pessoal da Toro por ter nos convidado também para estar fazendo essa análise. Agradeço o pessoal da Fluxo de Mercado também por ter me escolhido e estar fazendo essa análise, né? O pessoal tem falado do Bitcoin rapidinho, tem 1 minuto. Se vocês botarem no gráfico do tempo maior de 60 minutos, a gente está fazendo uma flâmula de baixa, né? Que seria o alvo aqui perto da região dos 130, 308 na verdade. Mas é uma região para swing trade, né? 15 minutos aqui que teria dado um operacional do inside candle buscando 3-1 aqui nesse alvo, certo? Aqui eu já teria saído da operação. Então essa é uma análise rápida aí que eu fiz, né? Que já encerrou meu tempo. Na arena vejo quanto vale o peito. Fluxo de mercado multiplicando papel, caçando lucro no fonte sem oração, só troféu. Guia de trade, caça o ouro.